Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou resolver com vocês a prova de matemática do último concurso que teve dos Correios, né? Essa prova era para o cargo de carteiro e foi realizada no ano de 2011. Para você que já conhece o canal, vamos ver mais essa prova. Para você que está chegando agora, é a primeira vez, seja bem-vindo. Como sempre, as mesmas dicas, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo ó, tem um bonequinho aqui do lado. É só você passar o mouse sobre ele, clica nele que aí você pode se inscrever no canal. No mais, se você curtir as explicações que eu vou dar aqui nesse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo, por favor, compartilha para ajudar o canal a crescer. E se você tiver dúvidas nas questões que eu vou apresentar, especialmente essa prova que tem 20 questões, são muitas questões, então muitas vezes eu não vou me alongar muito nas explicações, nos detalhes das continhas. Se você tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu respondo, sempre que eu tenho tempo eu respondo, beleza? Vamos resolver essa prova. Não é uma prova tão difícil, ela envolve mais algumas continhas mesmo, né? A maior dificuldade é a realização dessas continhas, mas em termos de raciocínio não é uma prova tão difícil não. Vamos ver então. A primeira questão dessa prova dizia: além da missão de entregar correspondências, os carteiros são também responsáveis pela difusão de importantes campanhas de conscientização da população e promoção da cidadania. Um exemplo de ação de caráter social que envolve os carteiros e que tem tido grande receptividade é o projeto Papai Noel dos Correios. Em 2009 foram adotados 21% das 1.981.000 cartas recebidas pelos Correios. O projeto contou com o apoio e a participação de 3.818 voluntários internos, 669 voluntários externos e 462 parcerias. Com base nesse texto, é correto afirmar que em 2009 a quantidade de cartas que não foram adotadas pelo projeto Papai Noel dos Correios foi de quanto? Bom, então, qual informação que a gente tem nesse problema para encontrar a quantidade de cartas que não foram adotadas pelo projeto Papai Noel dos Correios? O problema nos fala que foram adotadas 21% das 1.981.000 cartas recebidas. Beleza? Se foram adotadas 21%, quantos por cento não foram adotadas? É a primeira coisa que a gente tem que fazer, certo? Então, cartas adotadas, 21%. Assim, as cartas que não foram adotadas correspondem ao total de cartas, 100%, menos as cartas que foram adotadas, menos os 21%. Beleza? 100 menos 21 dá 79. Então, 79% das cartas não foram adotadas. Só que ele não quer saber qual é a porcentagem, ele quer saber a quantidade em números, não é? Então, a gente tem que aplicar essa porcentagem de 79, né? 79% de cartas não adotadas na quantidade total de cartas recebidas. Nesse aqui, 1.981.000 cartas. Beleza? Então, a quantidade de cartas que não foram adotadas foi de 79% de 1.981.000. Só a gente calcular quanto que é 79% disso aqui. Para quem já acompanha o canal, sabe como eu gosto de resolver porcentagem, né? Eu resolvo porcentagem do mesmo jeito que a gente fala. 79% é a mesma coisa que dizer 79 dividido por 100. 79%. Beleza? Se você gosta de resolver porcentagem de outra forma, não tem problema nenhum, né? Se você quisesse multiplicar esse número por 0,79, é a mesma coisa. Eu gosto de resolver assim, porque eu acho que a visualização fica mais fácil.
Então, o que a gente tem que fazer é 79%, 79 dividido por 100, ou seja, vezes 1.981.000 cartas. O que eu posso fazer aqui? Posso cortar esses dois zeros aqui, ó, com esses dois zeros aqui, certo? Então, a gente corta, vai sobrar 79 vezes 19.810, não é? 79 vezes 19.810 dá 1.564.990 cartas. Assim, o número de cartas que não foram adotadas é de 1 milhão, mais de 1,5 milhão de cartas, né? Então, a resposta dessa questão é a letra D, que fala que é correto afirmar que em 2009 a quantidade de cartas não adotadas foi superior a 1,5 milhão, não é? 1.564.990 é superior a 1,5 milhão. Beleza? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar para você aqui, provavelmente aqui ou então aqui em cima vai aparecer um link de uma questão de porcentagem de outro concurso ou do Enem, para você treinar, fazer esse raciocínio, né, de calcular a porcentagem, beleza? Então, vou deixar o link aqui para vocês podem clicar, vai aparecer em outra janela, e para vocês treinarem mesmo esse raciocínio, ok? Vamos passar para a segunda questão. Essa questão tinha o mesmo enunciado, né, do Papai Noel do projeto Papai Noel dos Correios. Aí a pergunta era diferente. Se em 2010 o projeto Papai Noel dos Correios contou com 22.435 voluntários e se foi mantida a mesma proporção de voluntários externos e internos verificada em 2009, então a quantidade de voluntários internos em 2010 foi de quanto? Bom, o enunciado disse que em 2009 o projeto contou com 3.818 voluntários internos e 669 voluntários externos, além de outras parcerias, não é? Mas esse problema quer saber especificamente sobre os voluntários externos e internos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é saber qual era o total de voluntários em 2009, beleza? Basta a gente fazer o quê? Somar o número de voluntários internos de 2009 com o número de voluntários externos, certo? Então, o total de voluntários internos e externos em 2009 foi 3.818 voluntários externos, mais 669 voluntários... 3.818 voluntários internos, mais 669 voluntários externos, beleza? Somando isso aqui, nós vamos ter 4.487 voluntários. Sabendo o número de voluntários total em 2009, a gente consegue saber a quantidade de voluntários internos em 2010 fazendo uma regrinha de 3. Por quê? Porque o problema deu para a gente a quantidade total, essa aqui, ó, 22.435, de voluntários em 2010. Assim, se em 2009 a gente tinha um total de 4.487 voluntários, e desses 4.487 voluntários, 3.818 eram voluntários internos, aqui ó, 3.818 voluntários internos, em 2010, quando existiram 22.435 voluntários no total, quantos deles serão internos? Entendeu o que eu fiz? Eu peguei a quantidade total de voluntários em 2009, dentro desses 4.487, 3.818 eram voluntários internos. Já em 2010, o número total de voluntários foi diferente, foi bem maior, né? E aí, então, desse total, o número de voluntários internos seria X. Por que eu posso fazer essa regra de 3? Porque o problema fala
que a proporção de voluntários externos e internos foi igual à verificada no ano anterior, a verificada em 2009. Então, a relação entre as duas vai ser igual. Para a gente saber, então, qual era o número de voluntários internos, basta resolver essa regra de 3. A gente vai fazer 4.487 vezes x é igual a 22.435 vezes 3.818. Eu vou pegar esse 4.487 que está multiplicando x. Se ele está multiplicando, eu posso passar ele para o lado de cá, o quê? Passar ele dividindo, passá-lo dividindo, não é? Então, eu vou ter x, aqui não é y não, é x, é igual a 22.435 vezes 3.818 dividido por 4.487. Resolvendo essas continhas, a gente ia chegar no resultado de 19.090. Então, havia em 2010 19.090 voluntários internos no total de 22.435 voluntários. Beleza? Assim, a resposta da questão seria a letra A, que dizia que o número de voluntários internos era superior a 19.050 e inferior a 19.100. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente conversa, né? E aí a gente tenta resolver suas dúvidas. Mas basicamente tinha que fazer uma regra de 3. Primeiro, calculo o número total de voluntários em 2009. Depois, faço uma relação número total de voluntários para o tanto de voluntários internos. Você sabe a quantidade em 2009 e você sabe a quantidade total de voluntários em 2010. Fica faltando saber só o número de voluntários internos. Só fazer essa regra de 3 que você chega na resposta, beleza? Vou deixar para essa questão também o link aqui de uma outra questão para você treinar, fazer regra de 3, né? Ver problemas que envolvem regra de 3. Vou deixar o link aqui, é só você clicar e acessar essa outra questão para treinar, beleza? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Essa questão dizia: em 2008, nos 200 anos do Banco do Brasil, os Correios lançaram um selo comemorativo com uma tiragem de 1.020.000 unidades. No selo, cujo formato é de um retângulo medindo 40 mm por 30 mm, a estampa ocupa um retângulo que mede 35 mm por 25 mm. É mais ou menos uma situação assim, ó. Você tem um retângulo, que é o selo, medindo aí 40 mm por 30 mm, e dentro desse selo você tem uma estampa, né? Seria algo assim. Essa estampa tem 35 mm por 25 mm. Tinha 1.020.000 desses selos aqui. Dadas essas condições, é correto afirmar que a área do retângulo da estampa, essa área laranja aqui, é quantos por cento da área do retângulo maior? Quer saber qual que é a porcentagem que essa área laranja ocupa em relação à área azul, beleza? Para a gente saber essa porcentagem, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as áreas do retângulo azul e do retângulo laranja, ok? Então, vamos calcular. Como que a gente calcula a área do retângulo? Para calcular a área do retângulo, basta multiplicar um lado pelo outro, certo? Então, a área do selo, que corresponde à área do retângulo azul, é 30 vezes 40, ou 40 vezes 30, não é? 40 vezes 30 dá 1.200 milímetros quadrados. Já a área da estampa, né, que é a área laranja, é 25 vezes 35. 35 vezes 25 dá 875 milímetros quadrados. Calculadas as áreas azul e laranja, agora a gente pode fazer uma nova regra de 3 com as porcentagens. Eu quero saber quantos por cento essa área laranja
corresponde em relação à área total do selo. Então, eu vou considerar a área total do selo, a área azul, como sendo 100%. Não é a área total? Se é a área total, qual que é o máximo? 100%. Beleza? E a área laranja vai ser, então, x em relação a esse 100%. Entendeu? Então, a gente vai ter a área do selo, a área total azul, né, 1.200 milímetros quadrados, equivale a 100%. Por que 100%? Porque ela é a área total do selo. Beleza? E a área da estampa, 875 milímetros quadrados, equivale, então, a x. Beleza? Resolvendo essa regra de 3, a gente chega na porcentagem equivalente à área da estampa. Então, a gente vai ter 1.200 vezes x é igual a 875 vezes 100%. Né? Passo esse 1.200 que está multiplicando x para o lado de cá. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter x é igual a 875 vezes 100 dividido por 1.200. O que eu posso fazer aqui? Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Né? E aí, então, vai sobrar 875 vezes 1 dividido por 12. Isso dá 875 dividido por 12, que é igual a 72,9%. Então, a gente sabe que a área da estampa corresponde a 72,9% da área do selo. Beleza? Essa, então, era a resposta da questão, que seria a letra B, que fala que a área do retângulo da estampa é inferior a 75% da área do retângulo do selo. Né? 72,9% é inferior a 75%. Beleza? Para essa questão, eu também vou deixar o link de uma outra questão para você treinar aqui o raciocínio, ok? Eu aconselho, né, para quem está estudando para concurso, é sempre bom você treinar outras questões para ver como outras empresas fazem diferentes questões, né? E é treinando que a gente consegue fixar melhor o conteúdo. De qualquer forma, se você tiver dúvidas nessa questão, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários que eu tento te ajudar. Beleza? Tá curtindo o vídeo? Tá curtindo as explicações? Se estiver curtindo, lembra de deixar o joinha, compartilhe o vídeo, beleza? Compartilhe o vídeo, por favor. Vamos para mais uma questão. Nos correios são utilizados vários tipos de caixas para o envio de encomendas. Entre elas, a caixa do tipo 4B é um paralelepípedo retângulo em papel ondulado com arestas medindo 360 milímetros, 270 milímetros e 180 milímetros. O volume dessa caixa em decímetros cúbicos é de quanto? Então, observe aqui, você tem um paralelepípedo retângulo, é uma caixa que tem essas medidas em milímetros. E o problema é saber o volume dessa caixa em decímetros cúbicos, não em milímetros cúbicos. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, converter esses milímetros em decímetros para poder chegar em uma resposta em decímetros. Como é que a gente converte? Então, a escala de unidades é metro, decímetro, centímetro, milímetro. A gente tem as medidas do paralelepípedo em milímetros. Então, a gente tem 360, 270 e 180 milímetros. Como que a gente faz para passar para decímetro? Basta a gente andar com a vírgula que está aqui, ó, depois dos zeros, para a esquerda. Quantas casas eu tenho que andar para a esquerda? Eu tenho que andar uma casa, duas casas. Então, 360 milímetros equivalem a, se eu andar uma casa com a vírgula, equivalem a 36 centímetros. 270 milímetros, 27 centímetros. 180 milímetros, 18 centímetros. Para passar para decímetro, ando com a vírgula mais uma casa para a esquerda. Então, 36 vai se tornar 3,6 decímetros. 27, 2,7, 18, 1,8 decímetros. Com as medidas aqui em decímetros, a gente já consegue calcular o volume.
Qual que é o volume de um paralelepípedo retângulo? Se eu tenho as 3 medidas do paralelepípedo, para a gente calcular o volume, basta a gente multiplicar as 3 medidas, ok? Que são a largura, o comprimento e a altura desse paralelepípedo. Então, o volume corresponde à multiplicação entre o comprimento, a largura e a altura. Então, o volume desse paralelepípedo é 3,6 vezes 2,7 decímetros vezes 1,8 decímetros. Multiplicando primeiro esse por esse, depois o resultado por 1,8, a gente vai ter 17,4 decímetros cúbicos. 17,4 decímetros cúbicos que dá a resposta da letra E, né? Então, o volume de 17,4 decímetros cúbicos é superior a 15, né? E é inferior a 18 decímetros cúbicos. Então, nessa questão, era bem tranquilo, você tinha que calcular o volume, que era só multiplicar, mas você tinha que lembrar de converter a unidade de medida, né? Porque estava em milímetro e a resposta tinha que ser em decímetro cúbico. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer era passar os milímetros para decímetros. Para essa questão, também vou deixar o link para vocês de uma outra questão envolvendo mudança de unidade de medida, conversão de unidade de medida para vocês treinarem, beleza? Mesmo assim, se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo, nos comentários do vídeo. Vamos para mais uma questão. Questão 25. Em 1/1 de 2011, os Correios lançaram um selo comemorativo de data histórica com tiragem de 900 mil unidades. Do dia 1º ao dia 10 de janeiro, foram vendidas 210.630 unidades desses selos, das quais 1.958 foram vendidas apenas no dia 4, primeiro dia de comercialização do selo via internet. O prazo de comercialização desse selo pelos Correios vigorará até dia 31/12 de 2014. Com base nas informações do texto acima e considerando-se que o ritmo de venda do selo tenha sido mantido ao longo do mês de janeiro de 2011, então essa informação talvez seja a mais importante. O ritmo de venda do selo foi mantido ao longo do mês de janeiro de 2011. Com base nessa afirmação, é correto afirmar que a quantidade de selos vendidos em milhares de unidades até o dia 30 do referido mês, ou seja, até o dia 30 de janeiro, foi de quanto? Então, a gente sabe que do dia 1º ao dia 10 de janeiro foram vendidas 200.630 unidades do selo. Beleza? O problema falou isso aqui. Então, do dia 1º ao dia 10 de janeiro, foram vendidas 210.630 unidades de selos. 210.630 selos. Beleza? O problema fala que o ritmo de venda foi mantido, ou seja, continuou vendendo o mesmo tanto. E ele quer saber quantos selos foram vendidos no total até o dia 30 de janeiro. Então, se do dia 1º ao dia 10 foram vendidos mais de 210 mil selos, né, aqui a gente tem 10 dias, nos 10 dias seguintes foram vendidos mais quantos selos? Mais 210.630. Então, do dia 11 ao dia 20 de janeiro, ou seja, mais 10 dias, a gente vai acrescentar mais 210.630 selos. Do dia 21 ao dia 30 de janeiro, ou seja, mais 10 dias, como o ritmo de venda é igual, vão ser vendidos mais 210.630 selos. Assim, qual que é o número total de selos vendidos entre o dia 1º e o dia 30? É 210.630 mais 210.630 mais 210.630. Basta a gente somar esses três valores, não é? Somando aqui, ou então multiplicando 210.630 por 3, a gente vai chegar no valor de
631.890 unidades de selos. Esse valor, então, 631 mil unidades de selos, corresponde a quantos milhares? É uma quantidade superior a 630 milhares de unidades e inferior a 640 milhares de unidades de selos. Então, a resposta dessa questão era a letra E. Beleza? Bem tranquilo, né? Você tinha a quantidade de selos vendidos nos 10 primeiros dias do mês, bastava você somar a quantidade de selos vendidos nos 10 dias seguintes e nos 10 dias finais do mês de janeiro para chegar no número total de selos vendidos. Certinho? Dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos passar para a próxima questão. Em 2 de março de 2011, Steve Jobs, executivo-chefe da Apple, apresentou em São Francisco o iPad 2, o segundo modelo do seu tablet iPad. Lançado em abril de 2010, o iPad tornou-se o mais bem-sucedido produto eletrônico de consumo da história, com 14,8 milhões de unidades vendidas em apenas um ano. Entre as inovações presentes no iPad 2, destaca-se a redução de sua espessura, que passou de 13,4 mm para 8,8 mm. Ficou mais fino, né? O impacto do lançamento do iPad 2 fez que as ações da Apple na Nasdaq, a bolsa de tecnologia de Nova York, subissem 1% no dia do lançamento, tendo alcançado 352 dólares. De acordo com essas informações, a espessura do iPad 2 em relação à espessura do iPad lançado em 2010 foi reduzida em quanto? Bom, a gente sabe o que? Sabe que a espessura do iPad passou de 13,4 milímetros para 8,8 milímetros. Então, quantos milímetros essa espessura diminuiu? Para saber quantos milímetros diminuiu, basta a gente subtrair 8,8 de 13,4, né? Então, a espessura passou de 13,4 para 8,8 milímetros. Então, essa espessura reduziu 13,4 menos 8,8, 4,6 milímetros. Então, a espessura reduziu 4,6 milímetros. Ele quer saber a quanto equivale essa espessura que foi reduzida, né, em forma de fração. Então, a gente vai considerar aqui a espessura inicial, a espessura total de 13,4 milímetros, equivalia a uma unidade. De onde que eu tirei esse 1? Equivalia a 100%, né? Se eu colocar 100% aqui, dá no mesmo. Então, a espessura inicial do iPad, 13,4, né, milímetros, correspondia a 100%. 100% não é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 dá 1. Por isso que eu coloquei esse 1 aqui, beleza? Então, 13,4 corresponde a 1, corresponde a 100%. Assim, a quantidade de milímetros que foram reduzidos, 4,6 milímetros, vão equivaler a x. Entendeu? Ele não quer saber, aqui ó, em relação à espessura do iPad lançado em 2010, ou seja, em relação à espessura de 13,4 milímetros, a espessura do iPad 2 foi reduzida em quanto? A gente sabe que, a espessura do iPad 2 foi reduzida em 4,6 milímetros, certo? Só que a resposta aqui ó, não está em milímetros, está em forma de fração, né? Então, você tem que comparar quanto vale 4,6 milímetros em relação à espessura do iPad de 2010, que era de 13,4 milímetros. Então, 13,4 vão corresponder
a uma unidade, ou seja, a 100%, 4,6, que foi o tanto que reduziu, vão equivaler a x. Basta a gente resolver essa regra de 3. Então, a gente vai ter 13,4 vezes x é igual a 4,6 vezes 1. Eu vou pegar esse 13,4 que está multiplicando x, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 4,6 vezes 1 dá 4,6, dividido por 13,4. Beleza? Só passei esse aqui que estava multiplicando para o lado de cá, dividindo. Aí você poderia resolver essa continha toda? Poderia, mas isso não ia te ajudar muito não. Você tinha que notar que todas as respostas estavam na forma de 1 dividido por alguma coisa. 1 sobre 4, 1 sobre 3, 1 sobre 2. Então, você tinha que deixar a sua resposta nessa forma, em que em cima tinha 1 e no denominador tinha um outro número qualquer. Como que a gente faz para deixar a resposta assim? Basta eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 4,6, concorda? Se eu dividir 4,6 por 4,6, quanto que vai dar? Vai dar 1, não é? Então, dividindo aqui por 4,6, eu vou ter 1. 13,4 dividido por 4,6 vai dar 2,9. Então, a espessura do iPad 2 reduziu 1 dividido por 2,9, 1 sobre 2,9 em relação à espessura de 3,4, que era a espessura do primeiro iPad. Aí você via que 1 dividido por 2,9 ia lá feliz e marcava mais do que 1 sobre 2. Só que não é, tinha que tomar muito cuidado com isso. Você tinha que lembrar que 1 dividido por 2,9 é um número menor do que 1 sobre 2. Se a gente pegar aqui as frações, 1 quarto, 1 dividido por 4, é menor que 1 terço. Por quê? 1 dividido por 4 é 0,25. 1 dividido por 3 é 0,33. Então, 1 quarto, 0,25, é menor do que 1 terço, é menor que 0,33. 1 terço, 0,33, é menor do que 1 dividido por 2,9. 1 dividido por 2,9 dá 0,34, né? Então, 1 terço é menor do que 1 dividido por 2,9. E 1 dividido por 2,9 é menor do que 1 sobre 2. 1 dividido por 2 não é 0,5? 0,5 é maior do que 0,34. Então, a resposta dessa questão, né, 1 dividido por 2,9, era a letra B, que falava que o iPad 2, a espessura dele foi reduzida em mais de 1 terço, ou seja, o 1 sobre 2,9 é maior do que 1 terço, e menos de 1 sobre 2, né? Menos 1 dividido por 2,9 é menor que 1 dividido por 2, ok? Então, tinha que tomar cuidado aqui nessa relação, que quanto maior o denominador, menor é esse número aqui, beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Das questões que a gente resolveu até aqui, essa talvez seja a mais complicada, não é? Mas é por trabalhar com fração, mas é só ter atenção, que aí você consegue perceber que esse número aqui é menor do que 1 sobre 2, ok? Vamos passar para a próxima questão. Essa questão utilizava o mesmo enunciado da questão anterior, só que a pergunta era diferente. Ela dizia, se em 1º de março de 2011 $1 valia R$ 1,64, R$ 1,64, então nessa data, de acordo com o texto, uma ação da Apple valia quanto? Bom, ele fala que o impacto de lançamento do iPad 2 fez as ações da Apple subirem 1% no dia do lançamento, tendo alcançado $352. Se a gente sabe que $1 vale R$ 1,64, basta a gente fazer uma regra de 3 para saber quanto valem $352, concorda? Então, a gente tem $1 vale R$ 1,64.
$352, que corresponde ao preço da ação da Apple no dia do lançamento, corresponde a X reais. Resolvendo essa regra de 3, a gente vai ter 1 vezes X é igual a 352 vezes 1,64. 1 vezes X igual a 352 vezes 1,64. X vai ser igual, então, a essa multiplicação, 1,64 vezes 352. Resolvendo essa continha, a gente vai chegar no valor de R$ 577,28. Então, a ação da Apple valia mais de R$ 500 e menos de R$ 600. Gente, eu não sei se vocês perceberam, eu não estou fazendo aqui no vídeo as continhas, né? 1,64 vezes 352, para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você tiver dúvidas em como faz, né, como a gente resolve essas continhas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários que eu ajudo vocês a resolverem essas continhas com vírgula, assim, né, que algumas pessoas têm dúvidas. Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários que a gente tenta ajudar, beleza? Não vou deixar as continhas aqui no vídeo para o vídeo não ficar muito longo, ok? Vamos passar para mais uma questão. Essa questão dizia: o piso de uma sala retangular medindo 3,52 metros por 4,16 metros será revestido com ladrilhos quadrados de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre os ladrilhos vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível. Essa informação aqui, ó, maior dimensão possível e ladrilhos quadrados de mesma dimensão, são as informações que te dão a dica do que você tem que fazer no problema. Quando ele fala maior dimensão possível, você deveria lembrar de máximo divisor comum, né? Na situação apresentada, o lado do ladrilho deve medir quanto? Bom, então, como eu já falei, quando o problema fala que os ladrilhos são quadrados e têm a mesma dimensão e que são ladrilhos com a maior dimensão possível, a gente tem que pensar no maior divisor comum, não é? E vai ser o maior divisor comum entre o lado aqui da sala, né, os dois lados da sala retangular. Só que aí você tinha que notar, além de notar que você deveria calcular o máximo divisor comum entre 3,52 e 4,16, você deveria perceber que as medidas aqui da sala estão em metros e as respostas estão em centímetros. Então, primeira coisa que você tinha que fazer, converter metros em centímetros. Nossa escala de novo, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Você tinha 3,52 e 4,16 metros. Para passar para centímetros, tem que andar com essa vírgula para a direita. Se andar para cá, andar para cá. Quantas casas? Uma, duas casas. Então, aqui a gente teria 35,2 e 41,6 decímetros. E, andando com a vírgula mais uma casa para a direita, 352 e 416 centímetros. Beleza? Então, para a gente calcular o tamanho do lado do ladrilho, a gente tem que calcular o máximo divisor comum entre 352 e 416. Como que a gente calcula o máximo divisor comum entre dois números? A gente vai fatorar esses dois números utilizando apenas os fatores comuns. O que são os fatores comuns? São os fatores que vão dividir os dois números ao mesmo tempo, não é? Então, a gente vai fatorar os dois números, 352 e 416. São números pares. Se são números pares, eles são divisíveis por 2, né? Dividindo 352 por 2, a gente vai ter 176, 416 por 2 dá 208. Também são pares, então são divisíveis por 2. Isso vai dar 88
e 104. De novo, pares são divisíveis por 2. Isso vai dar 44 e 52. Continuam sendo pares, então são divisíveis por 2. Isso dá 22 e 26. Mais uma vez, são números pares, são divisíveis por 2. Isso vai dar 11 e 13. Não existe nenhum fator comum agora que a gente possa dividir 11 e 13. Então, a nossa fatoração vai parar aqui, né? Então, a gente vai ter 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 dá 32. Dessa forma, o maior lado, né, a maior medida possível para esse ladrilho é de 32, o quê? 32 centímetros, né? Então, a resposta da questão seria a letra A, que diz que o lado do ladrilho tem que medir mais de 30 centímetros. Eu acho que tem uma questão de máximo divisor comum para eu deixar o link aqui para vocês, se eu achar essa questão. Eu vou deixar o link aqui em cima, né? Ou vai aparecer aqui, aí você pode treinar questões de máximo divisor comum, beleza? Então, máximo divisor comum, sempre que ele falar maior dimensão possível, né? Então, ladrilhos com a mesma dimensão, e você vai utilizar a maior dimensão possível, você tem que lembrar que tem que usar o maior divisor comum, beleza? Dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos passar para mais uma questão. Essa questão utilizava o mesmo enunciado, e ela dizia: se para assentar os ladrilhos são utilizados 2 kg de argamassa por metro quadrado, e se a argamassa é vendida em sacos de 3 kg, então a quantidade necessária de sacos de argamassa para completar o serviço é igual a quanto? Bom, para a gente saber quanto de argamassa ele vai precisar, ele fala que usa 2 kg por metro quadrado. Então, vendo esse metro quadrado aqui, a gente percebe que ele está se referindo à área. A gente tinha que calcular a área aqui, ó, da sala retangular. Calculando a área total da sala, a gente consegue calcular qual vai ser a quantidade de argamassa em relação ao número de metros quadrados. Então, a área total da sala corresponde aos 3,52 metros vezes 416 metros, né? 3,52 vezes 4,16 dá 14,64 metros quadrados. Metro vezes metro, metro quadrado. Então, a gente sabe que em 1 metro quadrado são utilizados 2 kg de argamassa. Assim, em 14,64 metros quadrados vão ser utilizados x quilos de argamassa. É só a gente fazer uma regra de 3, né? Então, em 1 metro quadrado são utilizados 2 kg de argamassa. Em 14,64 metros quadrados vão ser utilizados x quilos. Resolve essa regra de 3. 1 vezes x é igual a 14,64 vezes 2. Isso vai dar 14,64 vezes 2, 29,28 quilos. 29,28 quilos. Então, se você perceber, são utilizados quase 30 quilos de argamassa, né? Mais de 29 quilos de argamassa dá quase 30 quilos de argamassa. Se fossem 30 quilos de argamassa utilizados, quantos sacos de argamassa a gente ia precisar? Cada saco tem 3 quilos, né? Para atingir 30 quilos, ia precisar de 10 sacos, concorda? Um saco são 3 quilos, y sacos são 30 quilos, né? Então, 30 vezes 3 vezes y é igual a 30 vezes 1. 3 vezes y é igual a 1 vezes 30. Passo 3 está multiplicando para o lado de cá, dividindo, a gente vai ter 30 dividido por 3. Isso dá 10 sacos de argamassa. Então, para cobrir os quase 30 quilos, né, de argamassa que seriam necessários, seria preciso comprar 10 sacos de argamassa. Se ele comprasse 9 sacos de argamassa, ele teria quantos quilos? 9 vezes 3 dá 27. 27 não ia conseguir suprir os 29 quilos necessários. Ele precisava de 29 quilos de argamassa. Então, ele tinha que comprar 10 sacos de argamassa para ter um total de 30 quilos.
beleza? Então a resposta da questão era a letra B. Se tiver dúvidas, de novo, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver curtindo as explicações, deixa o joinha, por favor, compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo. Vamos continuar. Mas entendeu? A gente calculou a área total. A partir da área total, a gente consegue calcular quantos quilos de argamassa tem, porque a gente sabe que para cada 1 metro quadrado gastam-se 2 quilos de argamassa. A gente chega na quantidade de 29 quilos no total, né? E para suprir esses 29 quilos, são precisos 10 sacos de argamassa, já que cada saco de argamassa tem 3 quilos. 10 vezes 3 dá 30 quilos. 30 quilos é suficiente para ter os 29 quilos, né? Vamos para mais uma questão. Deixa eu só tomar uma aguinha. Vamos lá. É o mesmo enunciado, né? A mesma sala. Suponha que a despesa com a mão de obra e materiais necessários para assentar os ladrilhos tenha sido orçada em R$1.000. Então, o pedreiro que vai lá assentar os ladrilhos cobrou R$1.000 por metro quadrado de ladrilho assentado. E o proprietário da sala tinha só R$10.000. Nesse caso, o proprietário poderá obter o montante necessário aplicando o capital disponível à taxa de juros simples de 8% ao mês durante quantos meses? Bom, então essa é uma questão que envolve juros. Ele sabe que o carinha que vai lá instalar os ladrilhos vai cobrar R$1.000 por metro quadrado. A gente tem que saber quantos metros quadrados tem esse piso. A gente já calculou na questão anterior, né? A gente sabe que a área total dessa sala retangular é de 14,64 metros. Se ele cobra R$1.000 para cada 1 metro, para 14,64 metros, ele vai cobrar quanto? 1 metro, R$1.000, 14,64 metros quadrados, X reais. Isso vai dar 14.640, né? 1 vezes x é igual a 14,64 vezes 1.000, isso dá R$14.640. Só que o dono da sala só tem R$10.000. Então, falta quanto ainda de dinheiro para ele conseguir pagar o serviço? Falta 4.640, concorda? Se ele tem 10.000 e o preço que vai ser cobrado é de 14.640, ainda faltam R$4.640 para ele conseguir pagar essa sala, né? E aí o problema fala que para ele aumentar o dinheiro dele, aumentar esses 10.000, ele vai aplicar esses 10.000 a uma taxa de juros simples de 8% ao mês, né? E aplicando essa taxa, aplicando esses 10.000 com essa taxa de juros, ele tem que conseguir esses R$4.640 de juros para alcançar o montante necessário, né? Qual que é a fórmula dos juros simples, né? Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100, certo? Quantidade de juros, né? O valor de juros que ele precisa é a quantidade de dinheiro a mais que ele vai esperar render, certo? Então, ele tinha 10.000, ele precisa de 4.640, né, para alcançar os 14.000. Então, os juros vão ser de 4.640. Os juros é igual ao capital inicial, R$10.000, que foi o dinheiro que ele aplicou, vezes a taxa, que o problema falou que foi de 8% por mês, vezes o tempo dividido por 100. O tempo é o que a gente quer saber. Eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, então aqui vai sobrar 100 vezes 8. 100 vezes 8 dá 800. O 800 está multiplicando o t, então eu vou passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo, então eu vou ter t igual a 4.640 dividido por 800. T igual a 4.640 dividido por 800. Corta esse zero com esse zero, vou ter 464 dividido por 80, isso dá 5,8 meses. Então,
o dono da sala retangular, que tinha 10 mil reais, se ele aplicar esses 10 mil reais a essa taxa de 8% ao mês durante 5,8 meses, ou seja, mais de 5 meses, né? Se ele deixar 6 meses, por exemplo, ele vai obter mais de R$ 4.640 de juros, alcançando assim o montante necessário para pagar o serviço que foi orçado em R$ 1.000 o metro quadrado, para ter mais de 14.640. Só que aí, então, você ia lá, você poderia marcar como resposta a letra A, 6 meses, né? 5,8 meses, tinha que ser superior, igual ou superior, tinha que deixar o dinheiro aplicado em um tempo igual ou maior que 5,8 meses, você ia lá, poderia marcar 6 meses. Mas se ele deixasse 7 meses, o dinheiro ia render mais, né? Se ele deixasse 7 meses, ele também ia conseguir mais de 14.640. Se ele deixasse 8 meses, ele também conseguiria o valor que ele precisava. Então, poderia ser resposta qualquer aplicação superior a 5,8 meses, for igual ou superior a 5,8 meses, vai fornecer o montante que ele precisa para pagar o serviço. Então, as respostas dessa questão seriam a letra A, a letra B e a letra C. O problema tinha que perguntar qual era o menor tempo, né, que ele deveria deixar o dinheiro aplicado, que aí sim a resposta seria a letra A. Como ele não falou isso, a resposta poderia ser letra A, a letra B e a letra C, e por isso essa questão foi anulada. Beleza? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Acho que em outro concurso tem questão de juros. Eu vou deixar o link para vocês aqui, se eu encontrar essa questão, que aí vocês treinam questões de juros. Beleza? Vamos para mais uma questão. A gente chegou na metade da prova agora. Para o envio de pequenas encomendas, os Correios comercializam caixas de papelão na forma de paralelepípedo retângulo de dois tipos. Tem a caixa do tipo 2, com arestas medindo 27 cm, 18 cm e 9 cm, e as caixas do tipo 4, com arestas de 36 cm, 27 cm e 18 cm. Se um escritor deseja enviar livros de sua autoria a outro estado, e se cada livro mede 23 por 16 por 1,2 cm, então a quantidade máxima desses livros que poderá ser enviada em uma caixa do tipo 2, sem que sejam danificados ou deformados, é igual a quanto? Bom, então imagina a situação. O correio tem uma caixa assim, e o problema que está tratando da caixa do tipo 2. Essa caixa mede, a caixa do tipo 2, 27 por 18 por 9, né? Então, tem 27 centímetros de comprimento, 18 centímetros de largura e 9 centímetros de altura. Aí o escritor quer colocar os livros dele dentro dessa caixa. E o livro mede 23 centímetros de comprimento, 16 centímetros de largura e 1,2 centímetros de altura. Note, você tinha que perceber que só dá para o escritor, colocar o livro dele nessa posição. Se ele virasse o livro aqui, ó, não ia caber nos 18 centímetros, porque o comprimento é de 23. Se ele quisesse colocar em pé, também não dava, né? Por que que não dava? Porque a altura ia ficar com 23 centímetros e a caixa só tem 9 centímetros. Então, a única posição que ele conseguiria encaixar o livro dentro da caixa seria essa posição aqui. Então, sabendo que o livro ia ficar nessa posição, o que vai determinar quantos livros ele vai conseguir colocar dentro dessa caixa? Vai ser o que, gente? Vai ser a altura do livro dele, né? Sabendo que cada livro mede 1,2 centímetros e a caixa tem de altura 9 centímetros, a gente consegue calcular quantos livros vão caber, né? Então, o que vai determinar a quantidade de livros é a altura do livro. Se a gente dividir, então, a altura da caixa, 9 centímetros, pela altura de cada livro, a gente consegue saber quantos livros vão caber dentro da caixa. 9 centímetros da caixa dividido por 1,2 centímetros de altura do livro dá
7,5 livros, ou seja, cabem aqui 7 livros inteiros mais meio livro, né? Como não dá para colocar meio livro, vão caber dentro da caixa, sem danificar, 7 livros inteiros, certo? Caberiam 8 livros? Não, se colocar 8 livros vai passar os 9 centímetros. Então, a quantidade de livros que ele pode enviar dentro dessa caixa são 7 livros, né? Que seria a resposta da letra D. Beleza? Dúvidas? Deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Vamos para mais uma questão. Essa outra questão utiliza o mesmo enunciado. Se o valor de comercialização de cada tipo de caixa for proporcional ao seu volume e se uma caixa do tipo 2 custar R$ 4,50, então uma caixa do tipo 4 custará quanto? Bom, como que a gente calcula o volume daquela caixa que estava desenhada na questão anterior? Basta a gente multiplicar todas as medidas, concorda? 27 vezes 18 vezes 9 para a caixa do tipo 2, 36 vezes 27 vezes 18 para a caixa do tipo 4. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular os volumes de cada uma dessas caixas. Então, o volume da caixa do tipo 2, 27 vezes 18 vezes 9, isso dá 4.374 centímetros cúbicos. Já para a caixa do tipo 4, a gente vai multiplicar 36 vezes 27 vezes 18, isso dá 17.496 centímetros cúbicos. Aí, o problema fala que o valor de cada uma das caixas vai ser proporcional a esses volumes. E ele fala que a caixa do tipo 2 custa R$ 4,50. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma regra de 3, né? Se 4.374 centímetros cúbicos, que é o volume da caixa do tipo 2, equivalem a R$ 4,50, esse volume aqui da caixa do tipo 4 vai equivaler a X, né? Então, 4.374 equivale a R$ 4,50, 17.496 centímetros cúbicos equivalem a X. Então, eu vou ter 4.374 vezes X é igual a 17.496 vezes 4,50. Resolvendo essas continhas, eu passo 4.374 que está multiplicando para o lado de cá, ele vai passar dividindo. A gente vai ter multiplicando isso e dividindo por 4.374, a gente vai chegar no valor de R$18. Então, a caixa do tipo 4 vai valer R$18, certo? Então, essa questão, se você observar, era só de continha, multiplicação e divisão, né? Não tinha grandes dificuldades. A maior dificuldade aqui era realizar essas contas de maneira correta, mas era uma questão relativamente simples. De qualquer forma, se você tiver dúvida nessa questão, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários que eu tento te ajudar, beleza? Vamos para mais uma questão. A questão 33 dizia: em um bairro onde as casas foram todas construídas de acordo com um projeto padrão, os lotes têm 12 metros de frente. Em cada lote, a caixa de correspondências fica sempre na mesma posição e os postes de iluminação pública são espaçados em 50 metros. O carteiro que entrega correspondências nesse bairro percebeu que a caixa de correspondências da primeira casa de uma rua bastante longa fica exatamente atrás de um poste de iluminação. Então, imagina o que você veria aqui. Você teria casas assim, né, que tem 12 metros de frente cada uma. E essas casas têm uma caixa de correspondência sempre na mesma posição. Vamos supor que essas caixas de correio estavam aqui no início de cada uma das casas. O carteiro viu que tinha um poste de iluminação em frente à caixa de correspondências da primeira casa. Seria um poste assim. E ele sabia que cada poste de iluminação estava espaçado em 50 metros. Então, se tinha um poste aqui, o próximo poste estaria 50 metros depois, né? Então, o próximo poste estaria mais ou menos aqui. Se você observar aqui, ó, 12
24 mais 12 dá 36, mais 12 dá 48. Então, aqui equivale a 48 metros. Mais 2 metros, para dar 50 metros, a gente teria o próximo poste. Beleza? Nesse caso, caminhando nessa rua e desconsiderando os possíveis espaços entre dois lotes vizinhos, ou seja, aqui, de acordo com o desenho que eu fiz, né, não existia espaço entre uma casa e outra, até que encontre a próxima caixa de correspondências atrás do poste de iluminação, o carteiro deverá percorrer uma distância igual a quanto? Bom, então, o problema que é saber quando que a gente vai ter uma outra situação igual a essa, em que a gente vai ter uma caixa de correio e um poste de iluminação. Para a gente saber qual vai ser quando a gente vai perceber o próximo poste, a gente tem que calcular a menor distância comum entre esses postes que ocorrem de 50 em 50 metros e essas caixas de correio que ocorrem de 12 em 12 metros. A menor distância comum é o que, gente? É o mínimo múltiplo comum. Então, para saber quando a gente vai encontrar de novo um poste com uma caixa de correio, a gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre 12 e 50, não é? Então, o poste e a caixa de correio vão se encontrar de novo no MMC entre 12 e 50. Como que a gente calcula o MMC? A gente tem que fatorar os dois números e utilizar tanto os fatores comuns, né, ou seja, os fatores que dividem os dois números ao mesmo tempo, quanto os fatores não comuns, aqueles que dividem só um dos dois números, né? Então, vamos fatorar? Fatoração de 12 e 50. São dois números pares, então são divisíveis por 2. 12 por 2 dá 6, 50 por 2 dá 25. Aí aqui, ó, esse é par, esse não é par, né? Então, eu vou continuar dividindo pelo fator não comum, o 2. O 2 vai dividir o 6, mas não vai dividir o 25, né? 6 dividido por 2 dá 3, 25 continua sem dividir. Aqui eu tenho 3 e 25. Eu posso dividir o próximo por 3. Vai dividir o 3, mas não o 25, né? 3 dividido por 3 dá 1, 25 não vou dividir. Aí aqui, então, já terminei, está no 1. Falta só o 25. 25 é divisível por 5, é um número que termina em 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, divido aqui por 5. 25 por 5 dá 5. 5 dividido por 5 de novo dá 1. Terminei de fatorar. Agora é só eu multiplicar tudo isso aqui. Eu vou ter 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5. 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, 5 ao quadrado, dá 2 vezes 2, 4, vezes 3, vezes 5, vezes 5, 25. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 25 dá 300. Isso significa o quê? Que a próxima vez que um poste vai ficar à frente de uma caixa de correio, vai ser na posição de 300 metros, ok? Então, o carteiro vai ter que percorrer uma distância igual a 300 metros, que seria a resposta da letra C. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Acho que eu tenho uma questão de mínimo múltiplo comum de outro concurso. Se eu encontrar essa questão, eu deixo o link aqui para vocês. Beleza? Para vocês treinarem. Vamos continuar. Essa outra questão dizia: das correspondências que deveria entregar, o carteiro Carlos passou os 7/10 dela para o carteiro Jorge. Dessas, Jorge repassou 3/5 para o carteiro Marcos. Nesse caso, com relação à quantidade de correspondências que Carlos deveria entregar, a quantidade que coube a Marcos é igual a quanto? Bom, para resolver essa questão, você tinha que só seguir o que o problema estava falando. Existia uma quantidade inicial de cartas com o Carlos. Aí, o Carlos passou 7/10 dessas cartas para o Jorge. Vamos supor, o Carlos tinha 10/10 de cartas. Desses 10/10, ele passou 7/10 para Jorge, então ficou com 3/10, beleza? Então, quantas cartas o Jorge tinha?
7 décimos, beleza? Então, o Jorge tinha 7 décimos do total de cartas, que não interessa para a gente qual que era o total de cartas, por isso que eu nem coloquei aqui a proporção, tá? Então, o Jorge tinha 7 décimos das cartas. Desses 7 décimos, o Jorge passou para o Marcos 3 quintos. Então, o Marcos não tinha 3 quintos de cartas. O Marcos tinha 3 quintos dos 7 décimos, não é? O que significa esse dos quando eu falo 3 quintos de 7 décimos? Significa uma multiplicação, não é? Então, o Marcos recebeu 3 quintos dos 7 décimos de cartas do Jorge, ou seja, 3 quintos vezes 7 décimos, beleza? Então, só a gente resolver essa multiplicação. 3 vezes 7, então, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 3 vezes 7 é igual a 21, 5 vezes 10 dá 50. Então, quantas cartas o Marcos recebeu? A quantidade que coube a Marcos é igual a 21 dividido por 50, que seria a resposta da letra C. Beleza? Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Mas para essa questão, era só seguir o raciocínio que o problema nos deu. Né? Falou que o Jorge recebeu 7 décimos e repassou 3 quintos dos 7 décimos para o Marcos. Beleza? Vamos para mais uma questão. Se a agência dos Correios de uma pequena cidade presta diariamente 40 atendimentos em média, e se, em razão de festas na cidade, a média de atendimentos passar para 52, então, nesse caso, haverá um aumento percentual de atendimentos de quanto? Bom, antes da festa, eram realizados 40 atendimentos, certo? Então, o total de atendimentos eram 40. A gente pode considerar esse total de atendimentos como a nossa referência, né? Se ele é a nossa referência, ele vai ser 100%. Então, os 40 atendimentos que eram realizados vão equivaler a 100%. Depois que aumentou, passou para 52, essa porcentagem aumentou. Quantos por cento vão equivaler 52 atendimentos, né? Então, 40 atendimentos é a nossa referência, equivale a 100%. Com a festa, o número de atendimentos passou para 52. Então, isso vai corresponder a X%, né? Então, resolvendo as regras de 3, a gente vai ter 40 vezes x é igual a 52 vezes 100. 40 vezes x igual a 52 vezes 100. Passo o 40 que está multiplicando o x para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu posso cortar esse zero com esse zero. Eu vou ter, então, 52 vezes 10 dividido por 4. Isso dá 130%, né? Então, o número de atendimentos passou de 100% para 130%. Quantos por cento que aumentou? Aumentou 30%, né? Se o atendimento passou de 100 para 130%, então houve um aumento de 30%, que seria a resposta da questão, a letra E. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Outra forma que você poderia fazer essa questão, podia subtrair, né? Você tinha 40 atendimentos e passou para 52. Quantos aumentaram? 52 menos 40 dá 12. Então, aqui, ao invés de fazer a regra de 3 com 52, podia fazer com 12, que aí você ia chegar no percentual, já que já corresponderia ao aumento. Se colocasse 12 aqui, a resposta que você ia achar seria 30, né? E aí já chegava direto na resposta. Beleza? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Se estiver curtindo as explicações, entendendo, né? Deixa o joinha e compartilhe o vídeo, por favor, para ajudar o crescimento do canal. Quiser se inscrever no canal, também ajuda. Só clicar nesse bonequinho que tem aqui do lado, ó, ele vai aparecer o link para você se inscrever no canal. Beleza? Vamos para mais uma questão. Essa questão tinha esse enunciado enorme, né? Eu não vou ler tudo, não. Se quiser dar uma lida, é porque essas informações aqui do início
são necessárias para o problema. Se quiser dar uma lida, dá um pause aí no vídeo e aí você pode ler com calma, né? Basicamente ele falava que o primeiro porte da carta não comercial para pessoa física vai ter o valor, vai aumentar o preço dela, vai passar de 70 centavos para 75 centavos com um crescimento de 7,14%. Já o outro tipo de carta, a carta de primeiro porte de pessoa jurídica, ia aumentar de 1,5 para 1,10, né, com uma variação de 4,76%. Já essas cartas do tipo FAQ, né, primeiro porte chamado franqueamento autorizado de cartas, vai passar de 92 centavos para até 98 centavos com um crescimento máximo de 6,52%. O preço dos telegramas nacionais vão passar de R$ 6,30 para R$ 6,70, com um aumento de 6,34%, enquanto que o telegrama internacional, o preço também vai subir, passando de 80 centavos para 85 centavos, um reajuste de 6,25%. Mas basicamente essas eram as informações necessárias. Caso os referidos reajustes atinjam os valores máximos indicados no texto, entre os serviços postais e telegráficos, aquele que terá o maior reajuste relativo será qual desses? Bom, para resolver essa questão, você tinha que perceber essa expressão aqui, reajuste relativo, não é? Quando ele fala reajuste relativo, ele não está pensando na quantidade real do dinheiro que vai aumentar. Por exemplo, quando passa de 92 centavos para 98 centavos, está aumentando 6 centavos. Isso não é o reajuste relativo, isso é o reajuste real, aumentou 6 centavos. O reajuste relativo corresponde a esse valor aqui, ó, a porcentagem de aumento. Quando você olha a porcentagem, é possível comparar os diferentes tipos de cartas, né, em relação ao aumento para saber qual aumentou mais em relação à outra. Por isso se chama reajuste relativo. Então, para resolver essa questão, o que você deveria perceber, notar, era só comparar as porcentagens entre os diferentes tipos de carta e detectar entre elas qual era o maior valor. Esse maior valor corresponderia ao reajuste relativo. Então, para a carta de primeiro porte de pessoa física, ele fala que o aumento foi de 7,14%. Para a carta de primeiro porte de pessoa jurídica, o reajuste relativo foi de 4,76%. Ele fala aqui, ó, tá? Para a carta do tipo FAQ, né, para a encomenda do tipo FAQ, 6,52%. Para o telegrama nacional, 6,34%. E para o telegrama internacional, 6,25%. Então, de todos esses aumentos aqui, ó, qual que era o maior? O maior era esse aqui, ó, da carta de primeiro porte para a pessoa física, que aumentou, que poderia aumentar até 7,14%. Então, aquele serviço que vai ter o maior reajuste relativo vai ser o primeiro porte da carta para a pessoa física, que corresponderia à resposta da letra E. Beleza? Então, a única coisa que você tinha que saber para resolver essa questão com esse enunciado enorme era saber o que era o reajuste relativo. Saber que o reajuste relativo se referia às porcentagens apresentadas. Ok? Vamos para a próxima questão. Essa segunda questão, essa outra questão também envolve o mesmo enunciado. Caso os reajustes mencionados no texto sejam aprovados daqui a exatamente 3 meses, o aumento máximo previsto para o primeiro porte do FAQ corresponderá a uma taxa de juros simples mensal de quanto? Então, vamos ver aqui as informações do FAQ, a carta do tipo FAQ, né? Aqui, ó, o primeiro porte do chamado franqueamento autorizado de cartas FAQ, que é um contrato de remessas grandes, passará de 92 centavos para 98 centavos. Ok? Então, vai passar de 92 para 98 centavos. Ele quer saber quantos por cento vai corresponder esse aumento daqui
há exatamente 3 meses, né, se usados os juros simples. Então, o FAQ vai passar de 92 centavos para 98 centavos. Isso, se fosse aplicado de uma vez, corresponderia a 6,52%. Houve um aumento, então, um aumento real, não um aumento relativo, de quantos centavos? 98 menos 92 dá 6 centavos, concorda? 98 centavos menos 92 centavos, 6 centavos. Então, vai haver juros de 6 centavos. O FAQ vai passar de 92 centavos, que é o valor inicial, vai aumentar 6 centavos e esse aumento deve ocorrer em 3 meses. Quando esse aumento de 6 centavos em relação a 92 centavos ocorrer depois de 3 meses, qual que vai ser a taxa de juros simples? Quanto que vai ser a taxa de juros? Então, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente quer saber a taxa, então a gente quer saber o I aqui, ó, né? Juros, capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. A gente sabe que os juros vão ser de quanto? Os juros vão ser de 6 centavos. Sempre que fala juros, você tem que pensar na quantidade, no valor que aumentou, né? Se ele passou de 92 centavos para 98 centavos, aumentou 6 centavos. Então, 6 centavos são os juros, aquilo que vai ser pago a mais. Os juros vão ser iguais ao capital. Qual que é o capital montante inicial? É o valor inicial do preço, 92 centavos. Vezes a taxa, o I, que é o que a gente quer saber, vezes o tempo T, que ele nos falou que são 3 meses. Beleza? Então, é só substituir o J, o C e o T por esses valores. Então, vou ter 6 centavos, os juros, é igual a 92 centavos, o capital, vezes a taxa, o I, vezes o tempo, 3 meses, tudo dividido por 100. Passo esse 100 aqui para o lado de cá. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. 0,06 vezes 100 dá 6, concorda? Só para multiplicar por 100 aqui, é só andar com essa vírgula duas casas. 1, 2, vai dar 6. E aí vou passar esse 0,92 vezes 3, para o lado de cá ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter I igual a 6 dividido por 0,92 vezes 3. Aqui você poderia dividir o 6 por 3, 6 dividido por 3 dá 2, então teria 2 dividido por 0,92. 2 dividido por 0,92 dá 2,17%. Então, para que haja juros de 6 centavos a partir dos 92 centavos em 3 meses, a taxa tem que ser de 2,17% ao mês, que seria a resposta da letra B. Beleza? Entendeu? Essas questões de juros são um pouquinho mais complicadas, né? Mas quando pensar em juros, então, você tem que lembrar que juros é a quantidade, é o valor que aumentou, né? Você tem que ter o capital, que é o valor inicial, e tem que ter o tempo para encontrar a taxa. De qualquer forma, se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários que eu tento ajudar, ok? Vamos para a próxima questão. Está acabando já. Essa questão, o cálculo do preço para envio de encomendas por SEDEX depende das localidades de origem e destino da massa e da massa da encomenda. A massa corresponde ao que a gente chama no cotidiano de peso, né? O povo da física que não gosta, né? Mas porque o correto é falar massa. Fixados a origem e o destino, o valor é calculado somando-se uma parcela fixa a uma quantidade proporcional à massa da encomenda medida em quilogramas. Então, se você tiver fixa a origem, né, de onde a encomenda vai e de onde a encomenda sai e para onde ela vai, o valor do SEDEX vai ser obtido somando uma parcela fixa, um valor fixo, a um valor proporcional à massa da encomenda. Suponha que no envio por SEDEX de encomendas entre as cidades de São Paulo e Rio Branco, a parcela fixa seja de R$ 35,10 e a constante de proporcionalidade R$ 13,20. Quando ele fala constante de proporcionalidade, é o valor que pelo qual você vai multiplicar a massa da encomenda para ter essa
esse valor aqui proporcional à massa, entendeu? Se a encomenda pesar 1 kg, você vai multiplicar 1 vezes 13,20. Se pesar 2 kg, você vai multiplicar 2 vezes 13,20 e assim por diante. Com base nessa situação, então você vai multiplicar a massa da encomenda por 13,20, né? Com base nessa situação, considere o envio por Sedex de 2 encomendas de 3 kg cada uma e 4 encomendas de 2 kg cada uma, todas para pessoas diferentes, de São Paulo para Rio Branco. Assinale a opção correspondente à expressão numérica que representa o valor a ser pago pelo envio dessas encomendas. Bom, então a gente sabe que o valor da encomenda depende de uma parcela fixa, 35,10, de uma constante, 13,20, ele falou aqui, ó, constante proporcionalidade 13,20, que vai multiplicar a massa do objeto que vai ser enviado. Então, o preço de uma encomenda qualquer vai ser sempre a parcela fixa, o valor fixo, 35,10, mais a constante vezes a massa do objeto. A primeira encomenda, ele tinha 2 encomendas de 3 kg. Qual que é o preço de uma encomenda de 3 kg? O preço de uma encomenda de 3 kg vai ser o valor fixo, 35,10, mais a constante, 13,20, vezes a massa dessa encomenda. Qual que é a massa? 3 kg, ok? 35,10 mais 13,20 vezes 3. Só que ele tinha uma encomenda de 3 kg? Não, ele tinha 2 encomendas de 3 kg. Então, para saber o valor dessas 2 encomendas, basta eu multiplicar esse valor de uma encomenda por 2. Né? Eu vou ter 35,10 mais 13,20 vezes 3, tudo isso multiplicado por 2. Por isso que eu coloquei os parênteses aqui. E ele tinha também 4 encomendas de 2 kg cada uma. Né? Para encomenda de 2 kg, qual que era o preço? Era o valor fixo, 35,10, mais 13,20, que é a constante, vezes a massa da encomenda, vezes 2. Né? Ele tinha só uma encomenda de 2 kg? Não, ele tinha 4 encomendas de 2 kg. Aqui não são 2, não, são 3, não, são 2. Né? 4 encomendas de 2 kg. Então, para calcular o preço dessas 4 encomendas, basta eu multiplicar o valor de uma encomenda, 35,10 mais 13,20 vezes 2, por 4. Por quê? Porque são 4 encomendas. Então, qual que é o preço total que ele vai pagar? É esse preço aqui dessas 2 encomendas de 3 kg, mais esse preço aqui das 4 encomendas de 2 kg, que correspondia à resposta da letra A. 35,10 mais 13,20 vezes 3, tudo vezes 2, é isso aqui, mais 35,10 mais 13,20 vezes 2, tudo vezes 4. Beleza? Vamos para mais uma questão. Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Essa encomenda... Essa questão tinha o mesmo enunciado da anterior, era sobre o preço do Sedex. O Matheus pagou R$ 26,80 para enviar de Brasília a São Paulo uma encomenda de 1 kg. E o Lucas pagou R$ 31,40 pelo envio, também de Brasília para São Paulo, de uma encomenda de 2 kg. Nesse caso, a parcela fixa cobrada pelo envio de encomendas de Brasília para São Paulo é igual a quanto? Essa questão tinha que pensar um pouquinho mais, tinha que raciocinar um pouquinho mais, não era só de continha não. Então, o Matheus pagou R$ 26,80 por uma encomenda de 1 kg. Então, quando você manda alguma coisa de 1 kg de Brasília para São Paulo, você paga R$ 26,80. Já o Lucas pagou R$ 31,40 por uma encomenda de 2 kg. Então, essa diferença aqui de 1 kg a mais correspondeu a uma diferença de R$ 4,60, né? Então, pela diferença de 1 kg, né, o Lucas, que mandou a encomenda de 2 kg, ele pagou quanto a mais que o Matheus, que mandou a encomenda de 1 kg? Ele pagou R$ 31,40 menos R$ 26,80. Isso dá R$ 4,60. Né? Então, 1 kg, quando você... a diferença de 1 kg equivale a R$ 4,60. Conseguiu entender? Se você tem uma encomenda de 1 kg
e paga R$ 26,80 por ela, e uma encomenda de 2 quilos paga R$ 31,40, essa diferença de uma para outra, que é de R$ 4,60, corresponde à diferença de 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1 quilo, corresponde à diferença de 1 quilo. Então, por cada 1 quilo, você está pagando R$ 4,60. Se você sabe quanto você paga por 1 quilo, R$ 4,60 equivale a 1 quilo, você consegue calcular a parcela fixa cobrada aqui, ó. Por quê? Se eu subtrair 26,80, subtrair 4,60 de 26,80, que é uma encomenda de 1 quilo, o que sobrar vai ser a parcela fixa, concorda? Então, o preço de 1 quilo é R$ 4,60. Se a gente tirar esse valor do preço pago por Matheus, por quê? Porque o Matheus mandou uma encomenda de 1 quilo, né? Se a gente tirar esses 4,60 do valor que o Matheus pagou, de 26,80, a gente vai ter o valor da parcela fixa, né? Então, 26,80 menos 4,60 dá R$ 22,20. Então, o valor fixo cobrado por encomenda de Brasília a São Paulo é de R$ 22,20. E o valor variável, dependente do quilo, né, da massa, é de R$ 4,60 por quilo, ok? Mas ele quer saber a parcela fixa. A parcela fixa é de R$ 22,20, que seria a resposta da letra E. Beleza? Dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Essa questão tinha que raciocinar um pouquinho mais, tinha um raciocínio um pouquinho mais complicado, né? Vamos para a última questão, então? Vamos lá. Essa questão dizia: considere que 12 carteiros levem 21 minutos na triagem de certa quantidade de correspondências e que todos os carteiros trabalhem com a mesma eficiência. Nesse caso, se a esses carteiros forem agrupados outros 2 com igual eficiência, então o tempo necessário para a triagem da mesma quantidade de correspondências será igual a quanto? Então, você tem 12 carteiros, gastam 21 minutos para triar uma quantidade X de cartas, tá? De correspondências. Se você acrescentar mais 2 carteiros, ou seja, em vez de 12 tiver 14, e eles tiverem a mesma eficiência, quanto tempo eles vão gastar para triar a mesma quantidade de cartas, né? Então, a gente tem 12 carteiros, gastam 21 minutos para triar X correspondências. A gente não sabe quantas correspondências e não importa para a gente também, né? Se você tiver 2 carteiros a mais, 14 carteiros, quantos minutos eles vão gastar, Y minutos, para triar as mesmas correspondências? É só a gente resolver uma regra de 3. Mas é uma regra de 3 simples? Não. É uma regra de 3 inversa. Por que é uma regra de 3 inversa, gente? Se você aumentar o número de carteiros, o tempo que eles vão gastar para triar o mesmo tanto de correspondência vai ser o quê? Vai ser menor. Então, se você aumenta o número de carteiros, o tempo diminui. Se você aumenta o número de carteiros, o tempo que eles vão gastar no total diminui. Concorda? Tempo que eles vão gastar diminui. Beleza? Por isso é uma regra de 3 inversa. Como que você resolve uma regra de 3 inversa? É só fazer esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Tá? Então, 12 dividido por 14 é igual a y dividido por 21. É inverso. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. O de cima dividido pelo de baixo é igual ao de baixo dividido pelo de cima. Você tinha que notar isso, né? O mais importante dessa questão. Notar que quanto mais carteiros, menos tempo eles gastam. Aí a gente multiplica invertido aqui, ó. Y vezes 14 é igual a 12 vezes 21. 14 vezes y é igual a 12 vezes 21. Passa esse 14 que está multiplicando para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Aí você poderia simplificar, né? Aqui o 21 com 14, divide tudo por 7, vai dar 21 dividido por 7 dá 3, 14 por 7 dá 2, 12 dividido por 2 dá 6, então você vai ter 6 vezes 3, 3 vezes 6, 18 minutos. Então, se você aumentar 2 carteiros, eles vão gastar 18 minutos, não 21 minutos, para triar o mesmo número de correspondências. Seria a resposta da letra B. Beleza? Para essa questão, eu acho que também tem uma questão que vocês podem treinar esse raciocínio de regra de 3 inversa. Eu vou procurar, vou deixar o link aqui para vocês. Beleza?
E é isso, acabou. No mais, repetindo, se você tiver curtido as explicações, deixa o joinha. Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas nos comentários. Não se acanhe, eu estarei aqui para tentar te ajudar. Compartilhe o vídeo, por favor. Compartilha. E se quiser se inscrever no canal, é só clicar nesse bonequinho que está aqui do lado e clicar em inscrever para dar aquela força para ajudar o professor a continuar publicando esse material para vocês, ok? Mas é isso, bons estudos, até a próxima.